Meus amados irmãos, que prazer estar mais uma vez aqui neste sábado à noite, juntamente com vocês que estão nos acompanhando online pelo nosso canal oficial do YouTube. Eu quero desejar assim boa noite para todos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações como povo de Deus. Seja muito bem-vindo, e este é um culto online porque nós sabemos que a nossa igreja está passando por uma reforma no piso. Está sendo instalado um piso novo e por isso nós estamos sem culto presencial hoje no sábado e também amanhã, pela manhã, nós não teremos a escola bíblica dominical nem mesmo o culto matutino, mas estaremos reunidos logo mais à noite, no domingo, às 18 horas, para celebrarmos a ceia do Senhor e também, logo depois, fazermos uma festa de celebração em glorificação ao nosso Deus. E eu quero convidar você para que neste momento você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós vamos ler o Salmo de número 103. Acompanhe comigo essa leitura e eu peço para que ao longo do decorrer desta mensagem, para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que juntos possamos meditar na palavra do nosso Deus. Diz assim, então, a palavra de Deus no Salmo de número 103, nós vamos ler todo este Salmo, e eu convido você para que leia, se possível, em voz alta e com devoção no seu coração, para que haja sinceridade ao ler as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do nosso Deus no Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, este salmo foi escrito pelo rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Este salmo está entre as joias mais preciosas que Deus nos deixou registrado nesta poesia, neste hino de louvor. Segundo Charles Spurgeon, esse salmo de número 103 é como se fosse um alto cume de um belo monte, talvez um dos mais belos montes que a Bíblia tenha deixado registrado. Davi escreveu este salmo quando já tinha mais idade. Ele não era mais um jovem que estava muito aguçado pelo pecado, pela necessidade de pecar.
Ele já não era mais um menino, mas já era um homem mais idoso. Um homem que pôde refletir aquilo que viveu na sua vida e aquilo que ele deveria ser, grato ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, no decorrer da nossa caminhada, nós nos deparamos com um certo desânimo. E às vezes mesmo, nós ficamos um pouco apáticos com as coisas que Deus realiza. Nos acostumamos com as coisas espirituais. Ficamos tão envolvidos com as coisas sagradas que achamos que elas são naturais e que não merecem um ponto de destaque, de louvor em nossas vidas. A ingratidão na vida do cristão leva ao fracasso, à ruína. Vemos hoje que muitas pessoas cobram que Deus age de determinada maneira como elas pensam que é correto, e na hora que elas entendem que Deus deve agir, e se esquecem que são apenas pó, são apenas miseráveis, pobres, mortais, pecadores. O homem às vezes acha que está em crédito com Deus, e não é diferente às vezes na vida de alguns crentes. Às vezes nos acostumamos com as coisas espirituais e achamos que, Senhor, eu tenho te servido há tantos anos, como se isso fosse, de certa forma, um argumento retórico diante de Deus para falar, realmente, como você tem servido há muitos anos, eu vou fazer aquilo que o seu coração deseja. Mas esse não é o Deus da Bíblia. E às vezes começamos a tratar Deus como se fosse o nosso colega de escola, o nosso colega de trabalho. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele de fato é o nosso Pai, o nosso genitor espiritual, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos assiste nas nossas dificuldades, aquele que perdoa a nossa impiedade, mas Ele mesmo assim, apesar de ter se rebaixado, o Filho de Deus tem vindo a esta terra, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ocupar o seu trono para reinar soberanamente sobre todas as coisas. Não podemos ser crentes mimados e acostumarmos com as coisas sagradas de Deus. Às vezes nos vemos envolvidos com determinados problemas e achamos que às vezes Deus se esqueceu de nós. Quando isso acontece, nós não conseguimos enxergar tudo o que Deus já fez em nossas vidas. E isso leva à ingratidão. A murmuração se torna inevitável. Nos esquecemos, assim, dos benefícios do Senhor. Vamos analisar, então, neste Salmo 103, como Davi lidou com essa questão e sobre como nós precisamos, ó irmãos queridos e amados, sermos vivificados a uma verdadeira, genuína adoração. O salmista, então, divide esse salmo em 3 blocos. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos que Davi canta as misericórdias do Senhor recebidas em sua própria vida. Também, neste contexto de 1 ao 5, Davi clama com a sua alma, determinando que a sua alma bendiga ao Senhor, porque o desânimo tinha abraçado o rei Davi. E logo mais adiante, dos versos 6 ao verso 19, Davi canta as misericórdias do Senhor sobre a vida do seu povo. E nós vamos ver logo mais. E dos versos 20 ao 22, Davi conclama a todos, de modo coletivo, para bendizermos ao Senhor, expressar a nossa gratidão verdadeira a Deus. E eu começo então pelo início deste salmo que nós lemos. Eu peço para que você acompanhe comigo, como o rei Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize. É este verbo que Davi começa com este salmo. É uma sentença imperativa, não há uma faculdade, é bendize, agora, abre os seus lábios e glorifique a Deus. Bendiga, ó minha alma. Muitas vezes a nossa consciência faz com que nos esqueçamos das coisas sagradas de Deus. E nos acostumamos assim com as coisas espirituais. Ninguém está isento da doença da insensibilidade, meus irmãos. O salmista faz uma bela confissão. Ele dá ordem para que a sua alma bendiga ao Senhor. Observem comigo, no verso 1 ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, significa dizer, Senhor, para que todo o meu ser lembre-se de bendizer ao Senhor, Senhor, para que nada em mim
fique isolado de bendizer o teu santo nome. É como se Davi estivesse sondando o seu próprio coração, estivesse refletindo aquilo que há nele e pede: Senhor, não permita que a minha alma se esqueça de nenhum canto sequer de bendizer o teu nome. Que a nossa consciência, meus amados irmãos, esteja limpa, que a nossa consciência possa, nesta hora, varrer o nosso entendimento, varrer os nossos pensamentos, a nossa estrutura física e mental, para que possamos fazer igual Davi fez. Senhor, eu quero bendizer ao teu nome, por favor, Senhor, eu não quero esquecer de nenhuma parte do meu ser de não glorificar o teu nome. Senhor, eu quero que as minhas entranhas, eu quero que a minha mente, o meu coração esteja voltado para Ti em completa gratidão. Que seu coração também esteja assim, que nenhuma parte dele esteja isolado da gratidão, e o que leva assim à ingratidão. O Espírito Santo trabalha em nosso interior, meus amados irmãos, para curar a nossa apatia e a nossa insensibilidade espiritual. O profeta se dirige para dentro do seu interior e tudo que há em mim. Precisamos, às vezes, dar ordem ao nosso coração, que está, às vezes, fragilizado, sonolento, e ele precisa despertar para a gratidão. Às vezes, nós nos encontramos nesse estado. Estamos num estado sonolento e nós temos consciência que estamos num estado sonolento e não sabemos o que fazer. É preciso, irmãos, do poder vivificador do Espírito Santo. Este Deus, Espírito Santo, que habita em nós e que nos dá condições a dar ordem à nossa própria consciência. Embora nós estejamos anestesiados, sabemos e temos a mente do Espírito, sabemos o nosso estado atual e precisamos de um vigor espiritual do Espírito Santo para nos erguer, nos livrar da nossa apatia espiritual. Este salmo é a expressão de um autoexame. O resultado, como vimos, é a indiferença em louvar ao Senhor. Por isso, Davi dá essa ordem: bendize a minha alma, bendize a minha alma. E eu quero que você compreenda que a repetição dessas expressões, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome, e depois ele retoma: bendize a minha alma ao Senhor. Na verdade, essa é uma estrutura poética dos hebreus, porque é normal quando eles fazem ênfases, eles fazem repetições de palavras, eles querem dar ênfase ao texto. Então é como se fosse: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. É uma ordem, é uma ênfase que está sendo dada neste texto, nesta bela poesia escrita pelo rei Davi. E ele prossegue no verso 2: e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Meus amados irmãos, como nós somos esquecidos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês respondam com sinceridade em seus corações. Você se lembra de todas as vezes que Deus te abençoou? Você se lembra de todas as vezes que Deus assistiu você no momento da sua aflição? Você se lembra todas as vezes que Deus te visitou com amor, com graça, com carinho, embora você estivesse cercado de dificuldades e até mesmo às vezes do seu próprio pecado? Deus não se envergonhou de te abraçar. Você lembra de todas as vezes que Deus tocou na sua vida? Ou você simplesmente, como todos nós, somos pecadores, miseráveis e somos às vezes esquecidos, ingratos daquilo que Deus fez na nossa vida? Responda isso a você mesmo. Você se lembra de tudo aquilo que Deus realizou no seu coração? Você se lembra de todas as vezes que Deus assistiu você no momento da sua aflição? Ou você simplesmente não lembra dos episódios que Deus realizou na sua vida de uma bênção de restauração? Meus irmãos, nós somos esquecidos. Só que aqui Davi conclama para que nós não venhamos a nos esquecer, irmãos. Nós precisamos trazer à memória os feitos do Senhor. É preciso, às vezes, parar e meditar um pouco. A nossa vida vive muito atribulada. Nossa vida, às vezes, é muito agitada. E se nós não dermos ordem a nós mesmos para parar, refletir, meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus já fez na nossa vida, nós acabamos atropelando as coisas e tornamos as coisas espirituais, as coisas de Deus, como se fossem meramente parte da nossa vida, mas nós não estamos inseridas nela e elas também não estão inseridas em nós.
Nós estamos em Cristo, numa união maravilhosa, gloriosa, uma união espiritual. Cristo deve viver em nossos corações, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Seja momentos de tristeza ou momentos de aflição. Calvino, ao comentar este salmo, já disse que nós somos esquecidos. E os esquecimentos, eles sepultam em nosso coração a memória dos benefícios do Senhor. Deus deseja o nosso louvor de forma espontânea, queridos e amados irmãos. E o salmista, ele faz uma proibição. Observem comigo. Verso 2. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Esta é uma proibição que a palavra de Deus faz, inspirou o profeta para escrever isso, e esta poesia, esta palavra de Deus também ecoa em nossos corações. Nós temos uma proibição a cumprir. A proibição é: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E agora você pode dizer, sim, eu não vou esquecer dos benefícios do Senhor na minha vida. Então o salmista começa a falar, você vai lembrar agora dos benefícios do Senhor, e eu quero que você se lembre agora, nesta mensagem, de todos os benefícios que Deus já fez na sua vida, ou pelo menos a grande maioria deles. E para que nunca saia da sua memória aquilo que Deus fez. Então Davi começa, a partir do verso 3, a expressar os motivos pelos quais nós temos de louvar ao Senhor por aquilo que Ele já fez em nosso interior. O salmista começa no verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Meus irmãos, a melhor coisa que já nos aconteceu foi o perdão de Jesus, foi o perdão de Deus, a reconciliação que o Filho de Deus realizou por nós, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar assim a vida eterna com Deus, para nos comprar das trevas que toda a raça humana caiu em Adão. Mas Cristo fez nascer um sol, fez nascer um raio no meio das densas trevas e escuridão, para nos resgatar para a sua gloriosa luz. Nós devemos compreender que, primeira coisa, por que nós devemos ser gratos? Porque Deus perdoou as nossas iniquidades. O perdão de Deus é meramente, apesar de ser tudo, ele também é a porta de entrada para todas as demais bênçãos espirituais. Por isso que o salmista cita, em primeiro lugar, o perdão de Deus das iniquidades. Porque por meio do perdão, estamos reconciliados com Deus mediante o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo do Senhor Jesus, que realizou em nossas vidas, que realizou por nós na cruz do Calvário. As benignidades do Senhor são até mesmo experimentadas pelos ímpios, mas não na sua completude. Nós vemos como Deus cuida da natureza, cuida das pessoas, inclusive ímpias. Mas somente o servo de Deus, somente aqueles que são povo de Deus, fazem parte do povo de Deus, deste povo espiritual, que transcende denominações ao redor de todo mundo, mas todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo, próprios e pertencem a Deus, assim guardados para o dia da redenção, no dia que Jesus voltará para nos levar para si mesmo, para todo sempre. As benignidades do Senhor são experimentadas pelos ímpios, mas não na sua completude. Somente os servos de Deus, aqueles que estão reconciliados, contemplam as benignidades do Senhor e podem vivê-las todos os dias de sua vida. Os crentes são os únicos que experimentam assim a graça e a plenitude do Senhor. O resultado do perdão de Deus é o governo do Espírito Santo em nós, que mortifica as nossas cobiças, nos purifica das nossas corrupções, restaura o nosso modo de viver e nos dá uma vida piedosa, uma vida íntegra, uma identidade que nem eu nem você tínhamos, se o Espírito Santo não interviesse em nossas vidas. Verso 3, parte B, que ele fala, quem sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, não há enfermidade maior espiritual do que a culpa. A culpa é algo que persegue as pessoas, e Deus assim não apenas nos livra da impiedade, mas Ele cura as feridas que a impiedade causou em nós. Porque quando estamos diante de Deus, nós nos sentimos culpados pelo nosso vil pecado.
O mundo não tem isso, porque o mundo não tem um coração regenerado. Somente aqueles que o Espírito Santo despertou a esta grandiosa salvação têm condições para tentar e para assim serem abençoados por Deus. Quem redime a sua vida, quem da cova redime a tua vida, verso 4. Nós fomos libertos da cova. Antes de conhecermos a Deus, era como se fôssemos defuntos dentro de sepulcros, mas Deus nos deu o seu Espírito e nos colocou de pé, nos tirou da sepultura, da anestesia maligna do pecado que caminha para a morte eterna. E olha só que interessante, meus irmãos, que coisa gloriosa. Deus nos coroa de graça e misericórdia. Meus irmãos, usar de graça é dar algo a uma pessoa que ela não tem direito de ter. Deus não apenas nos deu a salvação, mas Ele nos coroou com essa salvação gloriosa. Nós somos filhos de Deus. Conhecemos agora em parte as coisas, porque nós habitamos ainda dentro de um corpo de carne, porque o Espírito Santo ele não simplesmente transforma a nossa carne, não. Essa promessa é a promessa quando Jesus vier e assim todas as coisas serão consideradas consumadas. Mas nós somos coroados com a coroa da vida. E nós sabemos que a palavra de Deus nos afirma justamente isso, que no final de todas as coisas receberemos a coroa da graça, da misericórdia, do imerecimento que nós estamos envolvidos em nossos próprios pecados, débeis, miseráveis, mas nós receberemos a coroa da graça. A graça é uma coroa, meus queridos irmãos. A graça de Deus nos coroa com misericórdia, nos faz ser filhos do próprio Deus Todo-Poderoso. Verso 5, quem farta de bens a tua velhice. Meus irmãos, nada falta para a vida dos crentes. Deus não nos prometeu que seríamos milionários, seríamos ricos, mas Ele nos daria as riquezas necessárias para nós sobrevivermos. Deus nos dá aquilo que é suficiente para vivermos em santidade. Esses são um dos motivos pelos quais o salmista expressa porque ele deve se lembrar de todos os feitos de Deus em sua vida. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você pode dizer agora: Senhor, eu não quero me esquecer de nenhum só de seus benefícios. E eu quero começar com você agora a análise a partir dos versos 6 e verso 19, obrigado. Verso 6 ao verso 19, nós começamos a observar neste salmo que o salmista agora começa a focar nas grandiosas misericórdias de Deus, não somente só dentro dele, mas também no meio do povo. Lembram que nós, no início da mensagem, nós traçamos bem as divisões deste salmo. E agora então nós vamos começar a observar as misericórdias de Deus na vida do seu povo, e o verso 6 diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. E eu quero parar um pouco com você aqui, você precisa entender. Às vezes nós achamos que o juízo de Deus deve vir na hora que nós mais desejamos, na hora que nós queremos, na hora que nós desejamos e achamos que precisamos deste juízo. Às vezes somos oprimidos pelas coisas dessa vida, somos injustiçados muitas vezes, e nós entendemos que Deus tem que agir na nossa hora. Sabe o que acontece? O crente se frustra, fica fraco espiritualmente e precisa do vigor do Espírito Santo. Deus não nos prometeu que julgaria a nossa causa no nosso tempo. Ele prometeu que julgaria a nossa causa, na hora que Ele desejar fazer, não na hora que eu e você entendemos que é necessário. Deus é Deus. Deus sabe a hora certa de agir e se levantar contra o seu povo. Muitas pessoas podem verificar o seguinte: olha, o povo de Deus sofreu perseguição ao longo desses anos de história, e não foi somente lá no período romano, ao longo de vários períodos da história, e também nós hoje vivemos perseguição, não no Brasil necessariamente, na verdade nós estamos vivendo um prenúncio no Brasil de uma perseguição religiosa, e também de um sincretismo religioso maligno que tem imperado no Brasil, mas muitos irmãos nossos ao redor do mundo sofrem perseguições, e as pessoas acham assim: olha, você está sendo perseguido, cadê o seu Deus? Esse questionamento é feito desde o início da Bíblia. Muitos perguntam às vezes: onde está o teu Deus? Onde está?
O salmista Davi escreveu também este belo salmo quando ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Porque as pessoas riem de mim e perguntam: onde está o teu Deus? Diz a palavra do Senhor no verso 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. A justiça de Deus virá na hora certa. Se não vier durante esta terra, vai vir no dia do juízo final, e todas as pessoas serão responsáveis pelas opressões que exerceram sobre as outras pessoas. Verso 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu quero lembrar a você que, por meio de Moisés, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, e ali Deus revelou a sua lei para que o seu povo pudesse ser diferente de todos os demais povos da terra, e a lei então serviu de aio, serviu para conduzir aquilo, para mostrar o pecado e conduzir para a graça maravilhosa de Jesus Cristo. E o povo de Deus, os filhos de Israel, viram os feitos do Senhor. Nós, como povo de Deus, podemos cantar os feitos do Senhor em nossas vidas, no meio da comunidade cristã. Vemos como Deus tem sido misericordioso, não somente para com todos os nossos irmãos, mas também para conosco, que vivemos aqui reunidos, aqui em Vila Velha, no centro, na nossa igreja. Podemos cantar as misericórdias do Senhor. O povo de Deus viu os milagres no Êxodo, e nós vemos os milagres de Deus que opera hoje, o milagre da vivificação do Espírito Santo, diante de um mundo tão sincrético, tão mau, tão perverso. Deus nos tem nos feito para ficar de pé, e esta é uma operação gloriosa do Espírito Santo de Deus. No verso 8 ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E observem comigo, irmãos, ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, ponto e vírgula, longânimo e assaz benigno. Existem diferentes traduções para as palavras, mas todas querem dizer a mesma coisa. Observem que misericordioso e compassivo estão dentro de um grupo só, e depois longânimo e assaz benigno também estão dentro de outro grupo. Então são duas palavras que querem dizer uma mesma coisa, mas na verdade uma palavra complementa o sentido da segunda para nos comunicar algo grandioso. O Senhor é misericordioso, ou seja, Ele age com misericórdia. Nós vemos como o Senhor nos trata, não conforme nós merecemos, mas conforme a multidão das suas misericórdias. E compassivo, o que é compassivo? É demonstrar compaixão, é olhar para um necessitado e ter compaixão dele, desejar ajudá-lo. Deus faz isso conosco todos os dias, povo de Deus. Por isso que nós podemos glorificar a Deus como povo, juntos. E no mesmo verso 9, verso 8, ele fala longânimo e assaz benigno. Longânimo é o quê? É tardio em irar-se, também em outras traduções. O Senhor, a ira de Deus é uma ira perfeita e santa. Mas também, Ele não retém sua ira para sempre, porque Ele é assaz benigno, ou seja, riquíssimo em bondade. E por que então o Senhor é misericordioso e bondoso? Então o salmista começa a falar: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Observem que o salmista coloca essa sentença: o Senhor é. E depois, ele, na mesma estrutura que ele fez no passado, no início desse salmo que nós vimos aqui, ele começa também, ele faz uma afirmação e depois ele começa a destrinchar os motivos pelos quais nós precisamos ter a certeza que de fato Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Observem comigo o verso 9. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é longânimo e porque Ele é assaz benigno, ou seja, porque Ele é rico em benignidade, em bondade. 9, ele diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Davi deseja expressar que o Senhor está sempre disposto a perdoar, a reconciliar, meus irmãos. E Ele não age rigidamente conforme a sua justiça demanda, porque se Deus agisse conforme a sua justiça demanda, todos estaríamos já condenados no inferno. Todos, sem exceção.
Mas Deus, por ser riquíssimo em misericórdia, Ele nos tolera e nos converte, tira esse nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, nos dá uma nova mente por meio do seu Espírito. Deus não repreende perpetuamente, meus irmãos, e até a repreensão de Deus é cheio de misericórdia. Imagine só se Deus agisse conforme a sua própria justiça divina e maravilhosa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não estaríamos de pé hoje na presença de Deus, mas até mesmo a correção de Deus é cercado de misericórdia, e às vezes achamos, Senhor, está muito pesada essa correção, mas a correção de Deus vem para nos abraçar, e não para nos condenar com vara. Ao contrário, Ele nos repreende, mas Ele nos conduz como um sumo pastor, nos conduz para uma vida de arrependimento e uma novidade de vida, andando no caminho do Espírito, andando mediante a iluminação do Espírito Santo. Até mesmo, irmãos, a repreensão de Deus é feita com muita misericórdia, é feita com muito amor. Verso 10 diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imaginem só se Deus nos tratasse conforme nós de fato mereçamos. Mas não, Ele nos trata antes com a sua bondade e a sua misericórdia. Verso 11, verso 12, o salmista então começa a trabalhar com uma linguagem figurada e poética. Ele diz, pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então ele fala, ó, imaginem vocês a poesia, assim como a terra está muito distante do céu, assim é a misericórdia do Senhor. E ele depois fala no verso 12, quanto dista o oriente do ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Sabe o que isso significa? Deus afasta de nós as nossas transgressões de modo que nós não conseguimos mais alcançá-la. É assim que Deus age em nossas vidas. Ele não simplesmente nos afasta das transgressões e nos deixa no meio da transgressão, não. O nosso Deus é santo e deseja que nós sejamos santos também, separados dessas transgressões. Por isso Ele afasta de nós a culpa, afasta de nós as nossas transgressões. 13, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus nos trata como pai. Em outra oportunidade, já pude aqui trazer a mensagem focada na união com Cristo e no clamor Abba Pai, que o Espírito Santo promove em nossos corações para chamarmos Deus de Pai, aquele Pai que nos corrige, mas que nos ama, que nos abraça e que nos adotou como seus filhos para todo o sempre. Nós temos um relacionamento com esse Pai. Nós não fomos chamados simplesmente para servir um Deus que está distante, não, nosso Deus está perto está o Senhor do seu povo. Verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, meus irmãos. Ele sabe que nós não aguentaríamos o seu duro juízo e o seu justíssimo e reto juízo. Deus é Deus, Ele não pode ser comparado com nada. Imagine você, olha o que o texto diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não nos trata como se fosse um juiz e nós simplesmente aqui isolados, sem o seu próprio auxílio misericordioso. Não, Deus nos julga conforme as suas grandes misericórdias. Nada pode se comparar com Deus. Imagina nós, como seres mortais, contendermos com o único e verdadeiro Deus, o Senhor de toda a história. Estaríamos fadados ao fracasso e a condenação era certa. Ninguém sobreviveria diante desse Deus, porque ninguém pode contender com Deus. E observem logo depois que ele fala, porque quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá por aí em diante o seu lugar. Porque a vida do homem é breve. É isso que o salmista está falando. Deus sabe que nós somos pó, nossa frágil estrutura. Ele sabe que hoje nós vivemos, e vivemos por cerca de 80, 90 anos aqui, depois nós morremos. O que é nossa história pequena, de poucos anos, diante da história do mundo, mais ainda diante de uma eternidade que foi gerada por Deus. Quem somos nós?
Quantos anos nós vivemos, quantos anos batalhamos e logo mais partimos dessa vida e deixamos apenas os nossos pequenos bens que são perecíveis. Essa é a nossa vida, é isso que o salmista está falando. E ele faz esse contraste, observem comigo, irmãos, entre o verso 15, o verso 15 e 16 e o verso 17. O salmista começa a falar, olha, assim como a flor do campo, ele floresce, mas soprando nela o vento, ou seja, passando os tempos, ela simplesmente morre. Ela desaparece, a flor do campo. As suas belas pétalas se espalham ao vento e logo mais ela desaparece. Assim é a vida do homem, assim é a brevidade do homem. Mas o 17 fala, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade. Observem, meus irmãos, o contraste. Ele fala, nós somos finitos, hoje vivemos e logo mais já morremos, mas a misericórdia do Senhor está acima, ela é de eternidade, eternidade. Sabe o que significa isso? Nós sabemos que a palavra de Deus nos afirma que Deus é de eternidade a eternidade, Ele sempre foi Deus. É como se a misericórdia dEle fosse parte integrante dEle mesmo. Quando fala que a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade, o texto está falando, Deus é de eternidade, eternidade, e também a sua misericórdia é de eternidade, a eternidade. É isso que o salmista está nos propondo, fazer esse contraste entre a nossa finitude e a infinitude de Deus. Somos seres finitos, temporais, mas Deus é eterno, e não somente Ele é eterno, mas a sua misericórdia é de eternidade a eternidade, ou seja, ela não tem princípio e não terá fim. Deus é misericordioso. Por isso nós devemos celebrar e vermos o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós vimos então do verso 1 ao verso 5, como o salmista enxerga dentro de si, e o salmista, podemos dizer, nós aqui nesta noite, neste sábado, devemos enxergar dentro de nós mesmos as bênçãos do Senhor, as misericórdias que Ele operou em nossos corações. Depois então, como nós vimos, ele começa a traçar do verso 6 ao verso 19, como nós devemos ver, enxergar como Deus trata o seu povo com misericórdia. Ele não julga perpetuamente, ele não contende conosco. Ao contrário, Ele nos trata com muita graça e muita misericórdia. E dos versos 20 ao 22, nós vemos que o salmista muda o foco da adoração. Primeiro, adoração pessoal. Observar na sua vida aquilo que Deus já fez, seja grato, e todas as partes do seu ser, não se esqueça que Deus é bom, e que Ele tem te sustentado na caminhada, quantas bênçãos Deus operou em você. Segundo ponto, como Deus é bom para com o seu povo, dos versos 6 ao verso 19, Deus é bom o tempo todo, e Ele é estável, diz o verso 19, nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Meus irmãos, Deus é estável. Nosso Deus não é um Deus de surpresas, nada surpreende a Deus, mas Ele simplesmente Ele está estabelecido, e nós somos os seus servos, não apenas servos, mas nós somos os seus filhos. Olha que preciosidade, como não amar esse Deus, como não expressar gratidão a esse Deus que nos salvou. E agora, assim o salmista do verso 20 ao 22, ele começa a conclamar uma adoração coletiva. Observem comigo, 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele retoma a sua alma no final. Então vemos que nos versos 20 a 22, ele conclama uma adoração coletiva. Ele começa a traçar e convoca todos para celebrarem a bondade e a misericórdia do Senhor. Então somos convocados para juntos, como povo de Deus, estarmos reunidos. A igreja não pode ser vivida isolada na sua casa, meu irmão, que você está me ouvindo. Se você ainda é um desigrejado, você precisa entender que a Bíblia determina que o povo de Deus se reúna junto, para adorarmos a Deus juntos, porque isso faz parte de uma adoração coletiva. Devemos valorizar a adoração particular, devemos valorizar também a adoração coletiva, a adoração no meio do povo de Deus.
todos os seus exércitos, vós ministros seus. Deus quer que o seu povo seja o seu exército. O exército que irá glorificar, estará com o coração cheio de gratidão diante dele. Agora eu quero que você reflita comigo no final dessa mensagem, como o salmista faz no final. No verso 22 ele fala, depois ele fala tudo aquilo que todas as criaturas devem louvar ao Senhor, ele fala, bendize a minha alma, Senhor. Ele retoma o mesmo trecho do início do salmo. Sabe por quê? Porque a adoração pessoal, ela é transmitida no meio da comunidade dos crentes, e ela retorna para nossos corações em glorificação ao Senhor, mais ainda. Bendize a minha alma ao Senhor. E eu quero parar com você agora, e eu quero que você reflita comigo uma coisa. Nós somos seres humanos cheios de ambições, cheios de sonhos, cheios de objetivos. E às vezes nosso coração está muito voltado para conquistar as coisas dessa vida. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Você vê, hoje você tem um celular, um iPhone, ano que vem já lançou outro, você não quer mais o seu antigo. Você quer o novo. As pessoas hoje em dia são consideradas descartáveis para muitas pessoas, e as pessoas não são descartáveis. As pessoas só focam às vezes no futuro, naquilo que eu vou ter, naquilo que eu vou conquistar, e se esquecem daquilo que está dentro do seu coração, e esquecem de olhar para si mesmos e ver, eu não sou merecedor da graça de Jesus. Eu devo trazer à memória todos os feitos do Senhor. Irmãos, às vezes é necessário parar um pouco. Ficamos tão focados no futuro, tentando olhar para frente, e nos esquecemos daquilo que Deus já fez para trás. Mas nós queremos mais. Às vezes é hora de parar. Parar para refletir naquilo que Deus já fez na sua vida, para que o seu coração não fique um coração insolente, não fique um coração ingrato. Quando você rememorar as coisas que Deus já fez na sua vida, você glorifica a Deus por aquilo que Ele já realizou no seu coração e continua também a olhar para frente, para glorificar aquilo que Ele ainda fará na sua vida e mais daquilo que Ele fará na sua vida de forma pessoal, aquilo que Ele fará no grande dia do Senhor, que é transformar o nosso pobre corpo mortal em um corpo de louvor e glória, um corpo glorificado. O problema, meus irmãos, é quando nós, em primeiro lugar, nós nos esquecemos então de olhar para o nosso interior, das grandes misericórdias que Deus já operou em nossas vidas. Segundo ponto, nos esquecemos de olhar também para as misericórdias que Deus operou no meio do seu povo. Como Ele não nos tratou conforme nós merecemos, como Ele nos perdoou, como Ele te perdoou, como Ele te ergueu, como Ele te assistiu no momento da sua aflição, como Ele te deu saúde no momento em que você estava doente, cheio de dor. Como Ele te assistiu como um pai e te abraçou, mesmo você, às vezes, estando naquela condição de filho pródigo, mal cheiroso, comendo bolotas de porcos, como Ele te abraçou. E hoje você está aqui na presença de Deus e você, às vezes, acaba esquecendo daquilo que Ele já operou na sua vida. E começa a indagar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não podemos entrar por essa retórica, meus irmãos. Isso é coisa de crente fraco. Deus não se esquece dos seus filhos. Quando isso soprar na sua mente, eu acho que Deus se esqueceu de mim, para imediatamente e fala, bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Quando o desânimo tentar abraçar o seu coração para te trazer a uma derrota, lembre-se, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Que hoje eu e você possamos sair aqui, você que está assistindo agora, possamos estar com o coração cheio de gratidão, irmão. Meu irmão, minha irmã, glorifica a Deus por aquilo que Ele já fez também na sua vida. Glorifica a Deus por aquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo, pelas misericórdias do Senhor que atravessam geração em geração, e sabemos que as misericórdias dele são de eternidade a eternidade. Assim como Ele é Deus de eternidade a eternidade. Que a sua vida seja um altar de adoração a Deus. Que a verdadeira adoração parta dos seus lábios, da sua mente e com todo o seu entendimento.
Que Deus assim nos abençoe. Vamos glorificar ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos agora comigo. Vamos adorar o Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer, Pai. Queremos exaltar o teu santo e maravilhoso nome, porque as tuas misericórdias têm nos cercado de todos os lados, Senhor. Tu nos coroa de graça e de misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por todos os bens que tem feito, todo o bem que tens feito às nossas vidas. Te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu abraço, pelo teu carinho, pelo teu amor paternal, porque nos ama como um pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos amaste não agora somente, mas desde a eternidade. Tu planejaste esse plano de redenção e já olhava para nós, já sabia quem nós seríamos, já sabia os nossos pecados que um dia iríamos cometer, mas mesmo assim desejou nos amar. Senhor, nós queremos nesta hora expressar a nossa gratidão a Ti, pois Tu és o verdadeiro e único Deus. O Senhor não nos trata conforme nós verdadeiramente merecemos, mas nos trata conforme a sua bondade e a sua misericórdia, que não tem fim. Ó Deus, receba a nossa gratidão. Livra-nos da ingratidão, livra-nos da inconstância, mas faz-nos para que possamos trazer à memória os feitos do Senhor em nossas vidas, Pai. Nós te somos gratos, nós te glorificamos, rendemos a Ti louvor, glória para todos sempre. E que tudo quanto há em nós, Senhor, glorifique o Teu nome. Para que nenhum canto do nosso ser, do nosso entendimento fique isolado da gratidão, Senhor. Ao contrário, Pai, abençoa as mentes, os corações dos nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que nós possamos ter um único entendimento, uma mente grata ao Senhor. Nós te damos graças, glória e aleluia ao Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou. Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra que fala profundamente aos nossos corações. Ó Deus, recebe assim a nossa gratidão a Ti. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu quero assim desejar uma boa noite para vocês e lembrar a vocês que amanhã, no domingo, na Escola Bíblica Dominical e no culto matutino, nós não teremos essas transmissões. O templo continuará fechado e não teremos também transmissões do culto matutino e da EBD. Mas estaremos amanhã juntos, às 18 horas, na Ceia do Senhor, e logo mais à noite, às 19, numa celebração em gratidão a Deus. Eu quero convidar você que ouviu essa mensagem, que aplicou já essa mensagem ao seu coração, para vir amanhã aqui à noite, para juntos celebrarmos a bondade e a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço para vocês, Deus nos abençoe.